Saudações a todos e a todas. É um prazer poder compartilhar com vocês aqui uma experiência de uma pedagogia para as artes em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19. No início do ano, fui convidada a dar uma disciplina no curso de Artes Visuais da Unesp, no contexto do meu pós-doutorado. Após 2 semanas de aula, fomos surpreendidos pela suspensão das atividades acadêmicas por causa do Covid-19. Situação inesperada que exigiu uma boa capacidade de adaptação, porque a circunstância de isolamento impôs ao grupo o convívio exclusivo através das redes e o ensino remoto emergencial. O desafio era criar condições de aprendizado fora do ateliê laboratório do Instituto de Artes, que, como a gente pode ver aí na imagem, é um espaço muito legal. Será que os recursos digitais dariam conta desse recado? Como transpor a ausência do espaço físico? Começamos com a seguinte questão. O que é estar restrito aos limites da casa e do próprio corpo? Condição asfixiante que nos colocava frente ao fato de estarmos encerrados no nosso corpo, que, como diz Foucault, é esse lugar que está sempre onde estamos. Meu corpo é o contrário de uma utopia. É o que nunca está sob outro céu, é o lugar absoluto, o pequeno fragmento de espaço com o qual eu me corporizo. Meu corpo, uma utopia desapiedada. Essa questão do corpo apareceu em muitos trabalhos, entre outros nos bordados e na foto performance do Henry, em que ele endereça a cor da pele em relação ao papel craft. Num contexto que começou com a pandemia, engrossou com a crise econômica e política e desaguou nas vozes, gritando contra a desigualdade racial, o corpo se tornou a medida a partir do qual poderíamos nos expressar. O desafio seria grande, porque o grupo precisava acomodar o ateliê em casa e compartilhar conteúdos e análises dos resultados de sua produção, utilizando as plataformas digitais. Conhecido como um lugar de produção e convívio, o ateliê é um ambiente de criação que só ganha forma através dos objetos e materiais que, ao longo do tempo, vão transformando esse espaço numa atmosfera de criação. Quando um artista participa de uma residência artística, a fase inicial é conhecida como rooming in, fase em que ele adapta o lugar para ser um ateliê temporário. A turma também teve que enfrentar este desafio, adaptar seu ambiente de trabalho para ficar estimulante, tanto quanto o ateliê da universidade. Outra coisa que surgiu foram novos suportes para os trabalhos, como o uso das paredes do próprio quarto, de pratinhos de festa ou caixas de cereais para os desenhos, tecidos variados para a criação de colagens e assemblagens, o compartilhamento de conteúdos, enfim, tudo que a gente divide aí nessa mesa numa sala de aula. Se esse compartilhamento de conteúdos era antes feito com livros e catálogos, ao redor de uma grande mesa onde a observação e a troca de experiências são fundamentais, a mesa era o micromundo onde as reflexões, ideias e projetos aconteciam. O aprendizado se dá aí pela construção de conhecimento, de conceitos, que vai de par em par com o reconhecimento do campo em que esses conceitos se mostram operacionais. Em nossa experiência de transposição midiática, a mesa foi substituída pelo dispositivo tela do computador compartilhada e os livros pelos PowerPoints. A dinâmica de participação nas discussões coletivas se prejudicou um pouco, mas houve ganhos no processo, como o acesso à reprodução de obras artísticas pelos buscadores da rede, através dos quais se pôde alcançar uma enorme quantidade de obras, visitar museus, galerias e assistir às inúmeras entrevistas e bate-papos com curadores e artistas. Na formação de artistas, contamos até hoje com a influência da pedagogia da ação, que vem da Bauhaus. O comportamento ativo do aluno é a principal ferramenta para que ele reconheça em sua produção os conteúdos apresentados. Através da execução dos trabalhos e da sua apresentação pelo grupo nessa mesa coletiva, os conhecimentos vão aos poucos se ampliando, tendo como ponto de partida a prática artística do estudante, com o questionamento que ela contém e as problemáticas que ela suscita.
Mas como avançar por essa etapa fundamental se a mesa não estava mais lá? 2 dispositivos se mostraram úteis para substituir a mesa. O compartilhamento da sala virtual de portfólios individuais, que podiam ser aí disponibilizados e permitiam reunir as sequências de trabalhos de cada um. E, por fim, o Instagram, que permitiu abrigar a produção do grupo todo e avaliar os trabalhos em andamento, frutos das transformações que são as marcas dos processos criativos. Ao longo do semestre, construímos esse espaço de troca, entregues aos fluxos e refluxos do fazer e refletir e absorvidos com a intensa relação criada para superar as distâncias causadas pela pandemia. O percurso foi marcado por descobertas, ansiedades e registros das vivências, como expressa Cauê, um integrante do grupo. A interligação nunca esteve tão perceptível. Vemos agora, estamos conectados pelo ar, pelos micróbios, pela morte e pela crise. Como posso reproduzir a sintonia com a vibração do universo? Não sei, pelo menos ainda não. Agradeço, saudação a todos.